Olá, alunos, tudo bem? Professor Júlio César. Continuar com as nossas aulinhas aqui, né? Vamos aqui ver frações, a ideia de fração. A princípio, a ideia de fração é bem simples, não é complicado. Fração nada mais é que a divisão, tá? É você pegar um todo, uma coisa, e fracionar ela, ou seja, dividir ela em partes iguais. Então, suponha que eu tenha esse círculo aqui. Esse círculo é o todo. Se eu divido ele em 3 partes, então eu fracionei ele em 3 partes. Tá? Isso já passa a ser uma fração do todo. Esse aqui também passa a ser uma fração do todo. E esse aqui passa a ser uma fração do todo. Mas como é que eu vou representar isso aqui na forma de fração? A forma de fração é dessa forma assim. Você vai ter dois números. Um em cima e um embaixo dessa barrinha aqui. O número que está embaixo representa a quantidade de partes que você dividiu todo. Então veja que aqui está dividido em 3 partes. Ó. Tem uma, tem duas, tem 3 partes. Então a parte de baixo é a quantidade de partes que você dividiu. Certo? Muito bem. E a parte de cima? A parte de cima representa uma dessas partes, ou 2 dessas partes, ou 3 dessas partes que você vai pegar. No caso aqui, ó, nós temos uma parte colorida dessa figura. Das 3 partes, 2 estão coloridas de verde. Então, se eu quiser representar a fração colorida de verde, eu vou colocar 2/3, porque são 2 partes de 3 que estão coloridas. Então, 2/3, lê-se assim, tá? Vamos colocar aqui 2/3, ou 2/3, tá? Tá, então fica assim, 2/3 escrita, ou 2/3, como eu tinha dito. Esse número de cima aqui, ele chama numerador. E esse número de baixo aqui chama denominador. Então, o denominador representa a quantidade de partes que você dividiu todo, e a parte de cima representa quantas partes você pegou, ou coloriu, ou selecionou, tá? A gente vai ver mais na frente que fração não serve só para figura, não. Serve para qualquer coisa. Você tem um dinheiro, você quer pegar 2/3 desse dinheiro, quanto você vai pegar? Mais na frente a gente vai ver isso, tá? Olha só outra figura. Quero representar na forma de fração essa parte colorida de roxa. Veja que aqui eu tenho um quadrado que está dividido em 4 partes, né? Então, deixa eu colocar aqui, que seria 1, 2, 3, ó, 4 partes que está dividida essa figura. Então, se eu for escrever a fração, 4 vai embaixo. Mas dessas 4 partes coloridas, qual que está de roxo, né? É só uma. Só uma delas está de roxo, que é essa. Então, está aqui. 1/4, ou lê-se 1/4. Um quarto da fração. Lembra, numerador, denominador, né? Numerador em cima, denominador embaixo. Essa outra figura aqui não está dividida, não está nenhuma parte colorida. Essa figura tem 6 lados, então ela é chamada hexágono, e está dividida em 6 partes. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes que está dividida a figura.
Então, se eu pretendo escrever uma fração dessa figura, o 6 já está embaixo, que é a quantidade de partes que eu dividi. Suponhamos agora que eu pegue e vou colorir alguma dessas partes aqui. Vou colorir essa parte aqui, essa e essa. Lembra que cada parte é um terço, um sexto, né? Então, 1, 2, 3 dá 3 sextos. Certinho? Então, olha só, pessoal. Lembrando aqui que se a figura tem 6 partes, cada uma dessa aqui é um sexto. Um sexto, um sexto, um sexto, um sexto, um sexto e um sexto. Um sexto mais um sexto dá 2 sextos, mais um sexto dá 3 sextos. Então, peguei 3 partes de 6. Se você somar todas, um sexto mais um sexto, mais um sexto, mais um sexto, vai dar 6 sextos. 6 sextos. 6 sobre 6 é a mesma coisa que 1 inteiro. E o inteiro, o que é? A figura toda. Então, se eu pegar todas as partes, vai dar a figura toda, ou seja, 1 inteiro. Mas aqui no nosso exemplo, pegamos só 3 sextos, então. 3 sextos é a fração. Ou pode ler-se também 3 sobre 6. Vamos resolver um exemplozinho bem simples. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Lembrando, né, que sempre que a gente vai falar sobre fração, a divisão das partes tem que ser iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Então temos aqui a figura da pizza. Percebemos aqui que eles comeram 3 pedaços, porque sobrou, né, 5 pedaços aqui. Vamos ver as perguntas. Quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Então, como eu disse, né, temos 1, 2, 3 pedaços. Então, aqui está simples de responder. 3. Quantos pedaços restaram? Olha, se a pizza tem 8 pedaços, comeram 3, sobraram 5. Ou eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços. Que fração é representada por cada pedaço? Lembra que a pizza é dividida em 8 pedaços? Né? Aqui a gente tem 5 com mais 3, 8. Então, cada pedaço desse é representado pela fração 1/8. A parte de baixo, né, que é o 8, representa em quantas partes foi dividida a pizza inteira. Então, é 1/8 aqui, ó, em tudo. Cada pedaço da pizza representa 1/8 da pizza toda. Então, aqui, quando me pergunta que fração é representada por cada pedaço, 1/8. Opa, para baixo. Que fração da pizza foi comida? Bom, lembra que foram comidos 3 pedaços, né? Cada um é 1/8, 1/8 mais 1/8 mais 1/8 dá 3 oitavos. Tá? 3 pedaços, 3 partes de 8. 3 oitavos. Que fração da pizza não foi comida? Se ele comeu 3 oitavos, sobrou 5 oitavos da pizza. 1, 2, 3, 4, 5 oitavos da pizza. Que fração representa a pizza toda? A pizza foi cortada em 8 partes. Cada parte é 1/8, então fica 8 oitavos. Se ele está perguntando que fração representa, então 8
oitavos. Muito bem, essa é a aula de hoje, é bem simples mesmo, não tem que fazer continha nem nada, é só prestar bastante atenção e fazer com calma essas atividades aqui que eu estou postando na tarefa lá do AVA, tá bom? É só clicar no link e responder. Abração, até mais.